Agora sim, 19h05. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? O pessoal vai chegando aí, eu imagino que deve chegar mais algumas pessoas ainda, né? Ainda são 19h05. Antes da gente começar a falar de automação e tal, o que que foi esse nosso mercado hoje, hein? Meu Deus! A gente estava com um trade bom pra caramba lá e o trade derreteu e saiu um pouquinho acima do stop lá que vocês gostam de usar, do stop do Rivotril, na mínima, e depois derreteu de novo. Eu fiquei apavorado quando eu vi o gráfico, eu já tinha encerrado tudo aqui. Eu fiquei muito chateado, porque lá participando da Copa, eu estava fazendo um resultado hoje de R$ 18.000, então eu ia provavelmente melhorar bastante a minha classificação. Eu estou em 52º, 52. E eu pensei, pô, hoje eu vou melhorar bastante, vou passar ali, talvez eu chegue ali entre os 10, sei lá, de repente, né? Tava com 18.000 e tava em reunião e tal. Quando eu fui olhar de novo, eu tava menos R$ 3.000. Ou seja, eu devolvi 21, né? Tava 18 positivo, fiquei 3 negativo, então R$ 21.000. E aí depois eu acabei saindo no dia no 0 a 0, saí com R$ 214, já com descontadas as taxas. Imagino o desespero de quem estava no mercado naquela hora, porque eu não vi nada, né? Só fiquei sabendo depois. Que loucura. Bom, tô pegando aqui, eu já vou em seguidinha compartilhar a tela. Eu vou pedir a gentileza de vocês escreverem, ou abrirem o microfone, ou escreverem aqui no chat as dúvidas principais ou as ideias que vocês tiverem para a gente conversar, pode ser? Enquanto isso, eu estou abrindo aqui porque o Johnny, que eu acho que já está aqui também com a gente, ele pediu um negócio, ele falou de um negócio que eu achei legal de programar, é legal de mostrar a programação disso, embora eu tenho ainda, pela experiência, eu sei que no longo prazo isso não se paga, não funciona, não vale a pena. O Flávio falou, ainda bem que eu tive que sair da tela às 14 horas. Boa, Flávio, deu sorte, né? Mas você saiu da tela e deixou as operações ou saiu da tela e saiu do profit e matou tudo antes? Se matou tudo antes, saiu bem pra caramba, né? Deixa eu ver aqui onde é que tá a mensagem do Johnny. Ele zerou tudo. Pô, saiu bem pra caramba hoje então, né, Flávio? Às 14 ainda tava bem, né? Deixa eu pegar aqui. O Carlos tinha dito assim, o Carlos está aqui agora à noite? Lá do grupo? Não, né? Não, o Carlos não tá. O Carlos falou assim: proteger no break-even, agora é se contentar com o que o mercado oferecer. E aí o mercado veio e tirou ele no 0 a 0 lá, né? E aí, dessa mensagem do Carlos, o Johnny perguntou: o Johnny tá aqui, né? Tá ali. O Johnny perguntou: dá para programar isso? Dizer para o robô, ao atingir X pontos de lucro, colocar o stop no 0 a 0. Vocês entendem? E aí eu preciso que vocês vão me respondendo, tá, gente? Vocês entendem o conceito de break-even e o conceito de trailing stop? Isso é bem claro para vocês? Por gentileza, me ajudem aqui. É bem claro isso para vocês? Esses dois conceitos? Me ajuda, gente. Sim, a Simone, sim. Tem mais? Só a Simone, só para ela, é claro. Arnaldo, beleza. O pessoal tá devagar hoje, hein? O frio, que tá frio aí? Onde é que vocês são? Aqui no sul tá frio, mas como é que tá aí? Tá todo mundo encarangado na frente do computador, é? Tá aqui é encarangado, né? Congelado de frio.
Tá calor. O Arnaldo é da onde? É Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste? Onde é que é? Opa, maravilha. Espírito Santo. Aqui no Sul, a gente, agora, neste momento, temperatura 16 graus, mas a sensação térmica aqui, eu moro na praia, a sensação térmica está bem menor. Bom, interior da RJ, muito calor. É, imagino, né? Pô, a RJ é quente pra caramba. Eu espero que não esteja muito quente em São Paulo semana que vem, que eu tenho que ir. Não, não gosto muito do. Apesar de morar na praia, gosto do calor na praia. Não gosto do calor em São Paulo, não gosto do calor na cidade. Porto Alegre eu odeio calor. Aqui na praia tudo bem. Então tá. Dei uns segundinhos para vocês responderem aqui. Duas pessoas me responderam que sabem o que que é claramente break-even e trailing stop. Devo entender que todos os outros também sabem isso, é uma pergunta muito óbvia, por isso que não responderam, ou não quiseram responder porque não sabem o que que é? O que que eu devo entender? Todo mundo sabe. Maravilha. Então vamos lá. No Profit, todo mundo aqui usa ou já utilizou, ou tem o hábito de utilizar essas ferramentas? Ah, o Flávio não tem. Beleza, Flávio, então eu vou fazer uma explicaçãozinha bem curta para situar o Fábio e vou mostrar no Profit aqui como é que a gente faz isso. Deixa eu compartilhar já a minha tela. Bem resumido, Flávio, o break-even é quando a gente, a partir de um determinado gatilho, de um determinado ponto em que a nossa operação está dando certo, a gente faz a proteção do ponto de entrada, faz o break-even, é o 0 a 0. Então, digamos que eu fiz um trade de compra no índice, como sempre, né, eu vou desenhando na minha tela aqui. Eu fiz um trade de compra no índice, aqui eu comprei, meu alvo está aqui em cima, meu stop está aqui embaixo, mas quando esse trade andar até uma região aqui, eu não quero mais que ele fique negativo em nenhuma circunstância. Então, se o preço segue aumentando e ele chega nesse gatilho, por isso que eu já estou falando as palavras, né? O gatilho para disparo, no momento em que o preço toca essa região, a gente imediatamente conduz esse stop que estava aqui embaixo, a gente conduz ele para o chamado break-even, para o 0 a 0. Normalmente a gente defende ali um tique acima, dois tiques acima, né? Um dos dois ali, dois, três ticks às vezes um pouquinho mais, né? Mas a gente faz essa proteção do nosso preço de entrada. Então esse é o break-even, ou seja, 0 a 0, né? O trailing stop, ele é bastante similar, só que o trailing stop significa que à medida que o preço for subindo, então se esse preço continua subindo, a cada X, a cada incremento que ele for subindo, a gente vai movendo novamente o trailing stop. Então, por exemplo, ele andou até aqui o preço, a gente traz o stop um pouquinho mais para cima. Ele andou até aqui, a gente traz o stop um pouquinho mais para cima. A gente andou até aqui, ele traz o stop um pouquinho mais para cima, até que ele chegue lá no nosso alvo. E aí ele sai no alvo, mas a gente, na pior das hipóteses, teria trazido o stop para cá, e se o preço voltasse, fizesse uma correção, a gente sairia aqui. Então, ele é um stop que vai seguindo, por isso que chama, né, um trailing stop. Ele vai fazendo aquele trilhozinho lá e ele vai seguindo o preço. Para o trailing stop, a gente tem. Vamos começar pelo break-even. Para o break-even, a gente tem. Opa, aqui em negociação, estratégias de ordem stop. Aqui a gente tem boa noite, Levi. Aqui a gente tem essa configuração do Profit nas estratégias de ordem stop, que podem ser vinculadas a uma ordem oco. Ordem oco todo mundo utiliza no Profit, eu imagino, né? Quem opera na mão utiliza a ordem oco, certo? Todo mundo? Tem alguém que não usa, que costuma colocar na mão o stop?
Na ordem oco, então quando a gente vem aqui em negociação, estratégia de negociação oco, a gente cria aqui, vamos fazer uma nova aqui, vamos chamar ela aqui de P10. Então, uma ordem oco chamada P10. Como é que a gente vai configurar essa ordem oco? A gente vai estabelecer que ela vai ser uma ordem que vai ter 200 ticks, que é o trade do Rivotril, e o stop a gente não vai controlar, porque ele é o stop na mínima. Então, a gente vai puxar o stop na mão. Ok? Então, vamos deixar assim por enquanto. Isso aqui é uma ordem oco. Se atingir o alvo, se atingir o alvo, não. Se essa ordem oco estiver configurada, quando eu fizer a compra, ele vai posicionar imediatamente essa ordem lá de alvo. Se eu quiser ter a proteção do stop, eu assinalo aqui e eu vou dizer que eu vou botar um stop também, com 1.000 pontos, com 200 ticks. Né? E eu vou também assinalar aqui um stop offset, todo mundo sabe como é que funciona. Eu gosto de usar 30, 50 de stop offset, beleza. Aqui, a gente pode selecionar uma estratégia de ordem stop. Se ela não existe ainda, a gente pode selecionar as que existirem, ou a gente pode criar uma nova estratégia de ordem stop. E aí ele abre uma outra janelinha, que é a mesma janela. Opa, e onde é que ele abriu a janela aqui? Ih, vou dar um. Travou a minha janela. Deixa eu fechar o Profit e abrir de novo aqui, porque eu já estou com esse problema desde cedo. Que legal, agora eu não consigo fechar. Probleminhas técnicos. Ó. Eu vou abrir outro Profit aqui enquanto isso. Enquanto vai abrindo aqui, eu vou continuar a explicação. A gente vai, para uma ordem ou, a gente pode vincular uma estratégia de ordem stop. Uma estratégia stop. Essa estratégia de ordem stop, ela tem duas possibilidades: o break-even e o trailing stop. Deixa eu matar esse profit de trás aqui, gente, porque senão vai ficar pesadão e vai dar problema. Deixa eu trazer o outro profit para cá. Pronto. Isso aqui eu não estou conseguindo tirar daqui porque o desgramado aqui do profit, pronto. Deixa eu tirar isso aqui, vamos lá, com paciência, é cedo ainda. Profit, profit chart. Pronto. Então, agora aqui, vamos lá. Em estratégias, opa, desculpa, em negociação. Agora eu vou direto pela estratégia de ordem stop aqui, que é que abre aquela janelinha lá. Né? A gente tem a primeira função, que é o auto break-even, e a segunda função, que é o trailing stop. A gente pode usar só uma ou usar as duas. O gain para disparo é o quanto que o trade tem que andar a nosso favor para que ele faça essa movimentação automática. E a distância para o preço de entrada, ambos em ticks, né? A gente define aqui, ó, ticks. A distância que ele vai ficar acima do preço de entrada. Então, se a gente entrou no preço ali, fechou hoje, né? 136.290. Se a gente quer pegar ele 50 ticks para cima, eu vou colocar aqui 50 ticks e eu quero que ele proteja um tique acima dos 136.290. Quero que ele pegue ali, bote uma ordem, traga o stop de onde ele estiver lá embaixo, traga para os 136.295. Então, essa distância para o preço de entrada. Por que eu estou mostrando essa janela aqui? Porque para a gente construir isso dentro do código, como o Johnny tinha falado,
a gente vai precisar criar esses parâmetros aqui também para informar, né? Ou colocar isso como valores fixos dentro do código, que não é inteligente fazer isso, ou então construir, ou então construir como parâmetros e chamar isso dentro do código. O trailing stop é a mesma coisa, onde eu vou ter também um gain para disparo, eu vou ter uma distância da última cotação, em vez de ser a distância do preço de entrada. Então é aquela história, ele vai seguindo quantos pontos atrás do último preço. Ah, eu aceito devolver 50 ticks, 250 pontos de índice. Então, se ele já deu 750 e ele volta 250, ele protege aqueles 500 pontos que eu já guardei, eu já ganhei, eu quero manter. Então eu deixo 250 pontos para trás, então a minha distância para a última cotação vai ser de, por exemplo, 250 ticks, que são 250 pontos. E qual que é o gain para disparo? Ah, quando ele fizer 400 pontos, quando ele fizer 400 pontos, que são 80 ticks, eu quero que ele comece a se mexer. Então, eu ainda vou ajustar também assim, a cada 10 ticks que ele subir a partir dos 80, então nos 80 ele ajusta, nos 90 ele ajusta, se eu colocar 10 aqui, nos 100, 110, 120, assim por diante. Se eu colocar aqui 20 na frequência de ajuste, ele vai passar do 80 para o 100, do 100 para o 120 e assim por diante, certo? Então, a Simone perguntou assim, quando eu configuro o trailing stop e o break-even ao mesmo tempo, qual deles tem prioridade? Vai depender de qual deles que foi acionado primeiro, né? Por exemplo, nesse caso aqui, o gain para disparo ele vai ser no break-even 50 ticks. No trailing stop vai ser 80. Se os dois forem ao mesmo tempo, tanto faz. Os dois vão entrar. Se o gain para disparo for o mesmo, né, eles vão entrar no mesmo momento, ele vai fazer a movimentação. E aí ele vai respeitar a distância para a última cotação aqui do break-even, do trailing stop. Essa estratégia de stop pode ser violinada? No caso, ele corrige, nos tira da operação e vai embora? Pode acontecer. Aliás, acontece muito, é por isso que eu não gosto de usar trailing stop, nem break-even. Ah, mas hoje, tudo bem, hoje foi o dia que a gente levou stop. Hoje foi o dia que a gente levou stop, mas no geral não é normal, né? Em setups longos, etc., não é normal. A gente protege e acaba deixando, ao longo do tempo, acaba deixando mais dinheiro na mesa. Então, essa janelinha que eu mostrei aqui, ela tem essas informações que a gente precisa para construir o auto break-even e tem essas informações que a gente precisa para construir o trailing stop, tá? Aí, a minha pergunta para o Johnny quando ele falou assim, dá para colocar no código? Dá. Qual que é o objetivo de colocar no código? É proteger a operação que está fazendo ou é fazer uma otimização para saber qual que é o melhor tamanho de gain para disparo, melhor tamanho para a distância da última cotação, melhor frequência de ajuste. Qual que é o objetivo, né? Não sei, o Johnny não acho que não vai conseguir responder porque ele está. Pode abrir o microfone? Pode sim, Johnny, claro. Não, todo mundo, viu, gente? Todo mundo pode abrir o microfone. A hora que quiser fazer pergunta, é só abrir e falar. Fala, Bah. Alô? Oi. Opa. Cara, então, o que eu tava pensando? Tipo assim, ele anda 1.000 pontos. Tá? Ele demora um certo tempo para andar esses 1.000 pontos. Beleza. Eu acho muito pouco provável ele cair 1.000 pontos e voltar a subir esses 1.000 pontos. Acho que não chegou a bater 1.000 pontos hoje. Não lembro se, enquanto Não, eu estava acompanhando ali, se ele chegou a não, bater. não. Mas aí a gente coloca essa questão dos pontos no otimizador. Saber, primeiro, se vale a pena proteger a partir de alguma pontuação e qual pontuação é essa. Uhum. Porque, assim, para mim não faz muito sentido ele subir 1.000 pontos, descer 1.000 pontos e depois subir mais 2.000 pontos. Eu acho que um dia ele não tem tempo suficiente para fazer isso. São os dias atípicos, como hoje, que é aquela história assim do tudo pode acontecer, né? É comum? Não, não é. Um dia de hoje é comum? Não, não é, né? Ele fez uma barra forte ali no Candle 6 pré-notícia, e aí o troço desandou
e derreteu, né? Se vocês olharem aqui, olha o quanto que ele derreteu aqui dessa máxima até o quanto que ele fez a mínima, e no final ele até voltou um pouquinho aqui, né? Ele até fez ali um pouquinho de retorno no final do dia, que é ridículo esse retorno dele em função do tudo isso que ele derreteu, ele voltou só isso aqui, né? Ele voltou só esse pedacinho aqui, é um retorno pequeno em função de tudo que aconteceu. Então, se a ideia de fazer isso via código é entender o quanto que isso pode ser significativo para otimização, para fazer otimização, quanto que isso pode ser significativo para performance, aí vale a pena. Se não, não, mas é só para ter dentro do código, não vale a pena. Porque daí é mais fácil utilizar essa janela que a Nelogica fez, que funciona bem, é tudo tranquilo, né? Assim, não tem problema nenhum. Então, a gente precisa, já que a tua resposta é para otimizar, né? Eu acho que o Carlos também falou assim, Bárbara, para mim, break-even e trailing stop é para otimização. Se a otimização indicar que sem take profit, sem stop loss é a melhor configuração, eu vou operar ela. Perfeito, é assim que eu penso, tá? É assim que eu penso. Vou compartilhar com vocês a minha experiência de mercado e de automação, de programação. Nenhum modelo, Carlos, que eu tenha testado, o Stormer sempre fala sobre isso e acaba quase sempre que ele está fazendo, quase sempre não, sempre que ele está fazendo as imersões, os eventos lá, quando chega nessa parte de trailing stop, de break-even, ele me chama para falar sobre isso. A experiência dele e a minha, só que a minha comprovada com estatística, a dele vivência de 20 e poucos anos, a experiência é que não melhora a performance no longo prazo. Só que eu estou falando assim, não melhora a performance o quê? Financeira e fator de lucro, e drawdown e etc. Fator de recuperação, etc. O componente emocional, não deixei devolver depois que fez 1.000 pontos. Hoje, por exemplo, chegou a fazer 600 e poucos pontos e derreteu. Esse componente emocional melhora muito. Aí tem que ver, lembra toda aquela história, toda vez eu falo sobre perfil, tem que pensar lá, no meu perfil faz sentido eu proteger, porque eu me sinto mais confortável. E aí, dedão para cima, tudo certo, né? Bom, então vamos voltar lá para o editor de estratégias. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o Profit, o editor aqui, deixa eu fechar isso aqui, não salvar, não precisa salvar. Editor de estratégias. Deixa eu ver se minhas estratégias estão aqui, todas elas. Então, vamos pegar aqui o Rivotril. Não, tem que ser o outro Profit. Deixa eu fechar esse Profit aqui e abrir o outro de novo. Que lá tem o 202 que eu estava mexendo nele antes. Se bem que ele travou ali, não sei nem se ele vai abrir direito. Vamos ver. Enquanto isso, gente, dúvidas que vocês têm para a gente falar ainda sobre essas dúvidas hoje, vão adiantando aqui, colocando aqui no Profit. No Profit, não, desculpa, no chat. Enquanto está abrindo meu Profit aqui. Oba! Oi? Cara, o meu Rivotril, naquele arquivo que você me mandou, Uhum. ele em algumas operações estava comprando o fechamento da barra seguinte e não no lugar certo. Tá. Eu Pois é, olhei o gráfico ali das operações, algumas estavam certas e outras não. eu vi o teu print, você me mandou o print, né? Sim. Eu vi o teu print, eu não consegui replicar o mesmo erro aqui, tá? E aí eu te confesso, pô, eu passei metade do dia em reunião hoje, eu não consegui fazer mais testes de novo. Eu olhei aquela hora, tentei fazer igual, não consegui replicar o erro, tá? Aham. Então, assim, vou olhar. Amanhã é um dia que eu passo o dia inteiro fora, eu saio cedo e volto só à noite. E sábado eu dou aula cedo, também dou aula quase o dia inteiro. Então eu não vou conseguir olhar isso amanhã e nem sábado até 2 horas da tarde eu não vou conseguir olhar. Sábado de tarde eu posso olhar com mais atenção, tentar replicar o mesmo erro. Tudo que tiver de informações para me passar ali sobre o que estava fazendo, quando, né, ativo, pô, se é índice, se é dólar, se configurou horário, se não configurou, passa as informações todas assim para eu tentar replicar o mesmo erro aqui. E daí, se eu replicar o erro aqui, fica mais fácil. Mas tu não está isolado, tá?
Esse erro ele já aconteceu em outras circunstâncias e eu tratei do lado de cá no código, ele não deveria mais estar acontecendo. Então, mas no sábado eu vou olhar de novo, tá? Ah, não, Então, beleza. Vou printar tudo quando eu chegar em casa e te mando no show de bola. WhatsApp. Maravilha. Deixa eu abrir o editor de estratégias aqui. Vamos abrir o. Já estava aqui, o Rivotril 202. Enquanto isso, enquanto vai abrindo aqui, eu vou ler a pergunta do Carlos aqui no chat. Deixa eu só liberar essa janela. Barba, penso em testar também um setup anti-Rivotril. Vender quando romper a máxima da primeira barra e comprar quando romper a mínima da primeira barra. Quando perder a mínima, né? Rompimento e perda. Carlos, deixa eu te contar uma coisa legal, cara. Boa noite, Rogério. Deixa eu te contar uma coisa legal. O Rivotril, como ele foi apelidado pela galera aí, ele é um setup de rompimento da primeira hora, certo? Então, vamos falar assim, setup de rompimento da primeira barra. Ele pode ser usado na primeira hora, pode ser usado nos 15 minutos, pode ser usado nos 30 minutos, etc. Há uns 5 anos atrás, tinha uma aluna da minha, quando eu tinha sala de day trade, eu tinha uma aluna, eu contei isso para algumas pessoas aqui, alguns devem ter ouvido, tá? Eu tinha uma aluna que ela ouviu em algum lugar alguém falando do rompimento da primeira hora e ela perguntou o que que eu achava. Um setup de tendência, você pode fazer operações maravilhosas, mas aí é uma questão de ter paciência, são trades longos, etc. A mesma coisa que levou vocês. Eu contei para ti, né, Gustavo? Boa. Eu acho que foi na aula da mentoria que eu te contei isso, né? Eu falei para ela, olha só, esse setup aqui, ele é um setup longo, que eu tenho que ter paciência e tal, mas se faz sentido e tal, beleza. Aí ela começou a elaborar hipóteses, eu sempre tento incentivar que as pessoas pensem em ideias diferentes, como você acabou de pensar, e eu disse, "Ué, beleza, qual é que é a tua ideia?" Ela olhou e disse, Bárbara, eu acho que no 30 minutos eu vou ficar mais confortável, vai dar trades menores, o stop é menor, não sei o quê. Maravilha. Qual é que é a tua ideia? Não, se romper 30 minutos, rompimento da primeira barra de 30 minutos, eu vou botar um alvo de 161% da barra, né? O 61%, na verdade, né? A primeira projeção, primeira extensão do Fibonacci. 161%. Então, da mínima à máxima, 100%. O alvo no 161 e o stop na primeira retração, lá no 61. Essa foi o conceito operacional, lembra que eu já falei sobre isso? O conceito operacional dela era esse. Eu disse, maravilha, adorei, gostei. Será que funciona? Na época a gente fazia muito pouca automação ainda, o Profit não tinha as ferramentas que tem hoje de otimização, não tinha nada. A gente fazia muita coisa na mão, fazia backtest e tudo mais na mão, muito backtest na mão. E aí ela ficou com a tarefa, o pessoal que é da mentoria sabe que eu gosto de dar as tarefas, né? Ela ficou com a tarefa de ver se um tempo atrás, se um tempo assim, tipo um mês, 2 meses, aquilo funcionava. Eram poucos trades, né? Ok. No outro dia, ela voltou e veio direto, assim, no início da manhã, Bárbara. Eu disse, e daí, como é que foi? Como é que foram os testes? Ela falou, uma merda, uma bosta. Então, o que que houve? Não, 85% das vezes está dando errado. Como assim? Como assim? Aí ela abriu a planilha e realmente, naquela janela que ela olhou, os trades estavam dando 85% de errado. E eu falei, tá bom, você acha que deu errado o seu teste? Olha aqui, não tem como ganhar, olha o prejuízo. Eu disse, tá bem, mas você não está enxergando a oportunidade de operar invertido? Aí ela, como assim? Bom, se ele está te dando sinal de compra, você está comprando, você está perdendo dinheiro, ele está vindo até o teu stop, por que você não opera vendido? E aí a gente fez o teste e naquela janela ganhava dinheiro. Só que no longo prazo, não. No longo prazo, perdia dinheiro. Mas naquela janela de 2, 3 meses, eu não me lembro exatamente, ganhava dinheiro. Então, é uma possibilidade, Carlos, de fazer um estudo em cima disso. O que que a gente vai fazer aqui? Vai pegar o Rivotril, vai vir aqui nos modos de entrada e vai criar aqui, por exemplo, um modo de entrada 4
E aí vai ficar a tarefa para vocês. Eu ajudo, mas vocês têm que evoluir também. Senão não tem graça fazer aula, né? Senão não tem graça fazer aula. Vocês têm que evoluir também. Eu ensino, eu mostro como faz, mas vocês têm que correr um pouquinho, né, com as próprias pernas. O que é o modo 4 aqui, por exemplo? Entrada invertida. Entrada invertida, certo? Que é a entrada, vamos botar assim, a entrada um, né, invertida. Porque poderia fazer o invertido de todas as outras. A entrada um invertida, o que que isso significa? É o mesmo modo de entrada, eu posso simplesmente pegar ele daqui e, opa, não copiei. Ctrl C, posso colocar aqui embaixo, aqui, dizer que esse aqui é o 4, entrada um invertida, entrada um invertida, agora sim. E aqui eu vou fazer a compra na V mínima. Eu vou fazer a venda na V máxima. Pronto. Ah, claro que tem que dizer que é o 4, né? É o 4, aqui é o 4. E tem mais um detalhe, a gente precisa tirar aqui o ponto e vírgula e colocar aqui um else if, né? Else if. Pronto. Tá aqui, a entrada 1 invertida. Tá, Carlos? Esse é o código, certo? Mas vamos falar do break-even e do trailing stop? Eu não vou fazer ele aqui dentro do código ainda, eu vou fazer ele separado, tá? Para não confundir com outras coisas. A gente precisa ter lá nos inputs, a gente precisa ter o gain ou o disparo do break-even, que a gente pode atribuir qualquer valor aqui no início. A gente precisa ter o, a distância do break-even. Vamos colocar um tick. Isso aqui são os inputs do break-even. Tá? Opa, esse não é mais. Break-even. E a gente vai ter os inputs, os parâmetros, né? Os inputs do trailing stop. Quais são os inputs do trailing stop? O gain para disparo, né? Disparo do TS, do trailing stop. Vamos dizer que seja 20. A distância do trailing stop, e aí a gente tem que saber que a distância do trailing stop é em relação ao último preço, não em relação ao preço de entrada, e a frequência do trailing stop. E aí a gente pode dizer que a cada 5 ticks ele vai fazer esse ajuste, ou a cada 10 ticks ele vai fazer esse ajuste. Então, com 20 ticks ele faz o disparo, por exemplo, com 25 ele mexe de novo e ele vai mantendo a 10 ticks de distância, certo? Então, isso aqui é o que a gente precisa fazer. De variáveis, aí essa parte de variáveis aqui a gente não precisa agora falar, mas lá dentro do código, opa, begin e end. Lá dentro do código, a gente vai fazer se está comprado, né? Se está comprado, eu estou fazendo só o trecho do código, tá? Depois isso aqui tem que, obviamente, estar lá dentro da estrutura. Se está comprado, então, vamos até fazer uma estrutura aqui de begin e end. Se eu estou comprado e o preço, né, na posição zero, preço for maior ou igual ao meu disparo
do break-even, então, aí eu preciso da variável chamada, vamos botar aqui, stop, né? A gente vai criando outros. A variável stop vai receber o meu by price, mais o quê? A distância do break-even, em ticks, mais distância do break-even, opa, distância do break-even, vezes, a gente tem que ter, né, aquela variável que lá no outro código já tem, né, a variável vtick, onde a gente armazena o, a mínima variação do preço, que é o minimal price increment, certo? Mais a distância, porque a distância está em ticks, né? Então, ali a distância vezes vticks. E aí, eu vou colocar eu vou mover aquela ordem, V, que seria de stop, né? Sell to over stop, recebe, recebe não, na posição stop, e aí eu tenho que colocar o stop mais offset, né? Mais 50 vezes VTIC, e a quantidade de contratos aqui é um, por exemplo. Lá no código a gente tem uma estrutura um pouquinho diferente. E é isso. Para venda é a mesma. Claro que aqui eu tenho que botar o beguinho, né? Para venda é a mesma coisa. Entendeu a estrutura, Johnny? Difícil? Não, né? Entendeu? Então depois a gente pode implementar isso aqui dentro do código. Tem que fazer o lado da venda e tem que fazer a mesma coisa pro break-even, pro trailing stop. Só que no trailing stop vai ter que usar a frequência de ajuste. Então, vai ter que ir fazendo ali um incremento, aí dá trabalho, não vamos fazer isso agora, porque senão a gente vai ficar só nesse assunto. Mas dá para fazer da mesma forma. Então, a frequência de ajuste vai ser essa aqui. A cada incremento, você vai aumentando, né? Deixa eu ver aqui em cima o que, que o Rogério chegou, o Gustavo, tarará. Luiz falou, Barba, tudo beleza? Fala um pouco sobre usar IAs para fazer códigos. É perda de tempo? Não. Surpreendentemente foi ótimo. Usei o ChatGPT com o NTSL Developer e gerou um código aparentemente sem erros. O que é preciso ter cuidado? Vamos lá, Luiz. A Anelógica está fomentando a utilização de IA para a construção de códigos. Eu acho que o cuidado principal é você entender exatamente o que que você quer que o código faça, para que você possa olhar para a execução daquele código e ver se ele fez. E aí eu acho que é onde tem um gap, tem uma janela muito grande, um espaço muito grande, porque às vezes a gente tem dificuldade. Eu tenho experiência de mercado. O aluno às vezes não tem tanta. Às vezes o aluno tem dificuldade de explicar para mim, que estou ali entendendo o que ele está querendo fazer, ele tem dificuldade de explicar para mim o funcionamento de uma estratégia. E aí ele escreve isso para o chat GPT, e o chat GPT não tem a mesma preocupação que eu tenho e de ter certeza de que eu entendi bem antes de propor uma solução. Então ele vai escrever um código e, como você falou, aparentemente sem erros, né? Quando é um código muito simples, é fácil de entender se tem erro ou não. Ele compilar sem erros não quer dizer que o código está fazendo exatamente o que eu imaginei. Ah, mas se o resultado dele estiver bom no longo prazo, ótimo, beleza, mas às vezes não é exatamente o que eu imaginei. Daqui a pouco acontece esse erro que o Johnny falou ali, pô, tá, abriu no terceiro canon em vez de abrir no segundo. Isso, que é um código que a gente fez aqui, que a gente escreveu aqui, que eu vou ter que revisar, claro. Mas
Por que que o Johnny identificou que ele fez uma entrada errada? Como é que o Johnny conseguiu identificar que ele fez que o código assinalou uma entrada errada? Ele conhece o operacional, ele sabe exatamente o que que ele quer que o operacional faça. Entendeu onde é que está a dificuldade? Onde é que é preciso ter cuidado? Tem que saber exatamente o que que a gente quer. Se a gente sabe exatamente e consegue olhar para o código e ver se ele fez aquela operação do jeito que tinha que fazer, maravilha. Eu acho ainda que não está maduro, tá? Minha opinião, eu acho que ainda não está maduro. Eu fiz alguns testes e eu não achei o código suficientemente confiável. Mas pode ser um pouco de mania de velho só, de olhar e achar que podia ser melhor, né? Às vezes o que a gente quer é que funcione, se funciona bem. Só que como eu escrevo, por exemplo, essa história que eu mostrei para vocês aqui, da gente fazer os modos de entrada, para fazer isso aqui é, é uma é um grau de desenvolvimento que eu preciso eu entender bem o que que eu quero fazer e medir antes para eu saber que eu preciso dessa estrutura. Quando a gente chega para o chat GPT e faz o chat GPT ou qualquer outra ferramenta de IA, e a gente pede para ele fazer um código, em geral, esse tipo de estrutura que, por exemplo, ele não vai construir. Mas daqui a pouco, pegar um trecho de estrutura que ele tenha feito. Ah, pô, daqui a pouco, ó, pegou aqui, ó, eu já sei como é que eu faço o break-even, agora eu quero que o chat GPT mostre isso aqui para eles, ó, faz a mesma coisa, só que para o break-even. Ele possivelmente vai fazer um bom código. Possivelmente ele vai fazer um bom código. Entendeu? Acho que a preocupação, para mim, tá? Onde eu preciso ter cuidado é nisso, é eu entender exatamente o que que eu quero para eu ter certeza de que ele está fazendo. Porque daí eu vou fazer por amostragem. Vou testar a última semana. Quantas operações deu? Deu 6 operações. Ah, essa operação tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Ok. Último mês, quantas operações deu? Ah, deu 38. Tá, eu vou escolher 10 dessas 38. Já olhei as últimas 6, eu vou pegar aqui das outras 32 que estão faltando, eu vou escolher mais 10, eu vou pegar aqui por amostragem um terço delas. Pô, as 10 estão ok. Agora eu vou pegar do ano inteiro e vou olhar ali mais umas 10, 20, 30 ao longo do ano. Não, todas estão ok. Beleza, o código está confiável, mas eu tenho que saber se aquela operação realmente atende o que eu quero fazer. Essa é uma dificuldade, tá? O Carlos disse, Barba, aí a compra e a venda devem ser limite, né? Confere. Ah, lá do invertido, né? Aí você tem que inverter o tipo de ordem lá, né? Lá tá como ordem stop, né? Aí você tem que botar uma limite, porque senão ele vai não vai fazer, ele não vai fazer, né? Tem que botar um limite. Boa sacada. Eu, na hora lá eu não mudei, né? Eu não mudei, né? Mudei? Não mudei, não. Onde é que tá? Aqui tá como 4. Ficou como buy stop. É buy limit, né? Eu vou trocar. Boa, Carlos. Obrigado pelo lembrete. Ahn, Bárbara, depois você pode me dizer se tem como pegar no código a mínima e a máxima do dia anterior? Tem sim. Você pode usar o prior coach para pegar a mínima do dia anterior. Tem uma outra função agora, deu um branco agora, como é que é o código da função? High D, High D e Low D. Vamos conferir se é isso mesmo, só para não ver se eu não estou falando bobagem. Vamos pegar aqui, ó. Plot High D. Vamos ver se é isso mesmo. Eu não me preocupo em saber todas as funções de core, tá? Então, de vez em quando eu preciso consultar aqui as minhas anotações, tá? Deixa eu botar num gráfico de 15 minutos só para ter certeza. Vamos ver, ó. A máxima e a mínima de ontem. A máxima está aqui em cima e a mínima está aqui. Então vamos plotar o high dele, tem que plotar a linha lá no high D. Vamos ver. Está certinho. Opa. Faltou eu botar aqui high D.
Eu tenho que dizer dias ago é um dia, né? Faltou eu dizer quantos dias atrás, né? Plotar, vamos ver se está certo. Está certinho. Ó. Então, hoje, né? Onde é que estava a máxima de ontem? A máxima de ontem estava aqui, ele está plotando certinho, tá bom? Fechou? Pegou, Robson? Esse é o high D. E aí tem o plot, vamos botar o plot 2 aqui, ó. Plot 2, low D. Low D, também um dia, né? Que eu tinha esquecido de botar lá em cima, ó. Um dia. Já que fizemos até aqui, vamos só para ficar bem visível no gráfico isso, vamos botar essas linhas um pouco mais grossas. Set plot, espessura, lu 3. Aqui. Se eu tivesse digitado, era mais rápido fazer Ctrl C, Ctrl V aqui. Set plot 2 também 3. Vamos mudar a cor deles para ficar set plot color. Dá um. Vamos botar a de cima, vamos botar verde. CL green. E a de baixo, que é a 2, vamos colocar CL red. Opa, faltou aqui CL. Aqui faltou um parênteses. Ó, tá? Então, a máxima de hoje, a máxima de ontem é essa aqui verdinha, a mínima de ontem é essa aqui vermelhinha. Pegou, Carlos? Não. Open não. Máxima é open, aí, peraí. Você tinha perguntado máxima e mínima, não, eu falei, Carlos, desculpa, Robson. Robson, não é o máxima e mínima, tá? Não é o open e close. Carlos, o Robson queria a máxima e a mínima, por isso que eu falei o low e o high, tá? Qual foi a outra pergunta ali? Bom, deixa eu voltar para ver se não pulei alguma pergunta. Beleza, tarará. Liliane, boa noite, bem-vinda. O Gustavo falou, coisa fácil, sai fácil pela IA, mas se colocar um mínimo de complexidade, coisa fácil sai fácil pela IA, mas se colocar um mínimo de complexidade já dá muito trabalho. Às vezes dá mais trabalho ler o que a IA escreveu, né, do que fazer do zero. O Luiz botou ali o perfeito, Carlos, tarará, mas tem como pegar o valor? Sim, tem. Vamos botar o valor, vamos receber o valor numa variável, né? Por exemplo, vamos botar uma variável aqui, ó, vamos criar uma variável chamada máxima, máxima, dia anterior. E uma variável chamada mínima, dia anterior. As duas do tipo float. E aí, para eu pegar o valor dela, eu usei o plot só para ficar visual, tá? Mas aí a gente pega aqui, ó, a máxima do dia anterior, máxima, dia anterior, recebe o high de um dia e a mínima do dia anterior recebe low de um dia. Fechou? E aí eu posso usar esse valor aqui onde eu quiser. Ó, qual que foi a amplitude do dia anterior? Qual que foi a amplitude do dia anterior? Por exemplo, vamos. Claro que não preciso fazer, né? Já existe essa função, né? Mas vamos pegar amplitude dia anterior. Também float. Opa, float. Qual que foi a amplitude do dia anterior? Amplitude do dia anterior recebe máxima do dia anterior menos mínima
dia anterior. Vou tirar o editor, o gráfico daqui, só o editor. Ó, recebe um menos o outro, tá? Agora vamos plotar o texto lá. Só no primeiro candle, né? Só no primeiro candle vamos plotar assim. C, contador de candle igual a 1. Só no primeiro candle, a gente vai plotar o texto da amplitude do dia anterior. Vou plotar ele de azul, aquele azul marinho, navy. Ó, essa aqui foi a amplitude do dia anterior. Vamos tirar fora as plotagens aqui, para não ficar. Ó, if contador de candle, contador de candle atual menor que o contador de candle na posição 1, então no plot, no plot, no plot 1, no plot 2. Não plot 1, não plot 2. Vamos botar isso aqui dentro para ficar bonitinho. Ficar com cara de código decente. Pronto. E aí, isso aqui a gente põe para cima. Então, ele plota a máxima, a mínima. Se tiver no candle 1, ele não plota nada. No início aqui, para não ficar essa linha atravessada aqui em diagonal. Vamos ver se está certinho? Faltou o que que é? Na linha 23. O que eu esqueci de colocar, gente? O ponto e vírgula? Ah, aqui, ó. Ponto e vírgula. Olha aí, tá vendo? Não dá para esquecer de botar ponto e vírgula, senão ele não deixa. Beleza. Ó, tá vendo? No candle 1 a gente pegou a amplitude. Ah, mas eu não quero plotar a amplitude de texto aqui, eu quero plantar a máxima do dia anterior. Qual que foi a máxima do dia anterior? Ó, a máxima do dia anterior foi 141.515, tá certo? Olha onde é que está a linha verde, ó. 141.515. Certinho. Fechou? Vou botar aqui um gráfico de 60 minutos, fica menos candles, fica melhor de enxergar, né? Ó, 141.515 foi a máxima do dia anterior. Pegou, Robson? Show? Beleza. Ah, mais alguma duvidazinha assim de coisinha fácil para fazer? O legal dessa linguagem é que ela tem bastante função que dá para a gente fazer essas coisas assim do dia a dia ficar mais fácil, né? Então, eu gosto muito de esse tipo de informação. Plotar, por exemplo, esse tipo de informação no gráfico, às vezes, ajuda a enxergar uma linha da máxima. Claro, se eu quiser plotar uma linha só, é só eu inserir o indicador para AirCoach, né? Não precisa eu fazer na mão, né? Se eu botar aqui, inserir o indicador para AirCoach. Opa, Fryer Coach. E aí eu inseri ele aqui. E depois eu configurar ele para colocar o valor, abertura, máxima, fechamento. Se eu botar máximo, ele vai fazer a linha lá no mesmo lugar, ó. Tá vendo? Isso é bom para ter certeza que o cálculo está certo também, né? Tá vendo que a linhazinha laranja ficou ali, ó, no mesmo lugar da linha verde, certo? Legal, né? E aqui em cima, opa. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Será que funciona o
o modo invertido? Vamos dar uma olhadinha se funciona o modo invertido ali, modo 4. Fiquei curioso. Gráfico de 60 minutos já está ali. Vamos pegar só a semana para ver se funciona. Parar aqui. Rivotril 2.0. Deixa eu salvar isso aqui. O código possui erros. O que que eu estava fazendo que ficou com erro aqui? 137. Bem longe. Begin aqui. Begin end. Pronto. Agora sim. Vamos ver nessa semana, entrando no modo 4, modo de entrada 4, modo de entrada 4. Ó, modo de entrada 4, vou ter que botar aqui risco 17 horas. Eu vi que tem uma pergunta que eu já vou ler, tá? 17 horas, vamos só reiniciar. Vamos ver se ele funciona. Ah, daí claro que eu tenho que controlar os alvos, né, gente? Eu esqueci de fazer os alvos, né? Tem que fazer os alvos aqui, senão não vai dar certo. Se eu deixar sem alvo e sem stop, daí até pode ser que melhore a execução. Ó, aí funcionou. Deu prejuízo, tá? Essa semana deu prejuízo. Mas hoje teria saído, dia 22 teria saído com R$ 363, claro, né? Bateu lá em cima, a gente vendeu, tomou um calor e depois ele derreteu. O Gustavo perguntou, Bárbara, eu fiz backtest do Rivotril de 2018 e até hoje, e não deu uma curva de patrimônio legal. Você chegou a fazer longão assim? Gustavo, eu fiz 2022 para frente por uma razão bem simples, pandemia. Ali, aquele período de 2020 é bastante complicado de avaliar performance naquele período. Eu te pediria o seguinte: tira um print dessa curva de patrimônio dele para a gente dar uma olhada se 2020 até 2021 e meio, né, ali meio ano, ou 222, se ali a gente não tem uma perda grande. Porque de 2022 para frente eu fiz e ficou bom o backtest, tá? Nos 60 minutos, no índice, né? Para o dólar já não foi a mesma coisa, mas para o índice foi bom. Depois a gente pode olhar junto, inclusive. Mas não deixamos esquecer, tá? Porque é tanta coisa que às vezes posso me esquecer. A Simone perguntou: tem como fazer um código para plotar o tempo final do candle atual no gráfico? Tempo final. Não, não entendi, Simone. Não entendi. Você quer dizer o horário que o candle fechou? Não sei se eu entendi a pergunta, Simone. Ah, o tempo que falta para finalizar o candle? Não, não. Você diz aquele reloginho que fica aqui no Profit, né? Aquele reloginho que fica aqui embaixo, né? Nesse quadradinho, é isso? Não, não. Porra, boa pergunta. Para ficar plotando no candle o quanto tempo falta, o mesmo valor do relógio. Não em tamanho maior. Pô, nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. Deixa eu ver aqui, ó. Porque tem o relógio de candle, né? Tem esse relógio de candle aqui que você pode colocar. Ele fica desse tamanhão aqui o relógio, né? Não sei se isso aqui te ajuda também, né? Mas esse relógio aqui, para não ficar aquele pequenininho lá embaixo, tem esse relojão aqui em cima, né? Que dá, inclusive, para aumentar ele aqui. Ó. Isso aqui eu nunca pesquisei nenhuma função, tá? Boa pergunta, eu vou dar uma pesquisada. Não sei se existe alguma função que retorne sem a gente ficar fazendo conta, no caso, né? Daria para fazer conta, pega o time ali e faz. Mas realmente não conheço essa função, se existe.
O Carlos falou, mostra as entradas do modo 4. As entradas no editor de estratégias aqui? Opa, cadê a janela do Profit? E essas aqui? É, dia 19 foi uma entrada. Quando eu coloco a execução de estratégia no gráfico, não apareceu as entradas. A marcação, o tiquezinho, aquele lá no Profit, é isso? Não apareceu? Deixa eu tentar colocar aqui. Vamos salvar o meu, vamos tentar colocar aqui. Eu não uso essa função, mas vamos colocar aqui. Inserir estratégia de execução. Foi isso aqui que você fez, né? Inserir estratégia de execução. Eu tô com algum problema aqui no meu Profit. Ele não está. Não sei se é alguma atualização que está faltando. Tá vendo que eu cliquei aqui para abrir a janela, ele não abre a janela, ó. Inserir estratégia de execução. Ele não abre a janela, ó. Ah, meu Deus. Layout, isso aqui. Vou pegar um layout. Esse aqui. Aqui. Automações. Tá, vou tentar de novo. Inserir estratégia de execução. Ó, não abre. Eu não estou conseguindo abrir aqui, Carlos. Eu vou ter que ver se eu vou botar para atualizar o meu Profit enquanto isso, mas não deve ser essa a razão. Deixa eu atualizar aqui. Enquanto isso, mais alguma dúvida? Uma pergunta? Ih, tem que atualizar. Não sei por que está acontecendo isso. Uhum. Boa pergunta, Wanda. Para usar indicadores tipo IFR, estocástico lento, volume, onde eu posso encontrar as funções? As funções. Deixa eu reiniciar aqui o meu Profit, eu vou te mostrar. É bem simples ali dentro do editor de estratégias. Isso se você quiser ler dentro do Profit, né? Se você quiser ler fora, eu gosto de ter, sempre tenho comigo, mesmo, sempre tenho comigo mesmo, está aqui do meu lado. Eu imprimo, eu imprimo o manual do Profit, porque às vezes eu não quero ficar procurando aqui dentro do Profit. Eu gosto de fazer de procurar ali via manual impresso, né? Vou botar aqui só aula. Depois eu vou fechar isso aqui. Pronto. Deixa ele abrir meu Profit de novo. Não, dentro do editor de estratégias, existe um menu ali de funções que a gente pode clicar nele e jogar para dentro do gráfico, tá? Dentro do editor. Deixa ele abrir o meu Profit aqui que eu vou te mostrar. Atualizar aqui o Profit. Aqui está muito lento. Ó, atualizando ainda. É uma atualização grande, pelo jeito, para dar esse monte de travamento aqui. Mas hoje, vocês perceberam que hoje estava meio esquisito o Profit? Ou foi só comigo? Deu vários bugs ao longo do dia. O Gustavo falou que na parte de estratégias, eu não sei se foi só nas estratégias, não. Para mim, foi no Profit todo. Tipo, esses negócios das janelas, isso aí estava acontecendo o dia inteiro, cara. Deixa ele abrir aqui, vamos olhar. Meu Deus, que demora.
Gente do céu. Tá. É, tá. Perguntou para atualizar. Peraí. Para atualizar não ajuda? Sim, sim. No meu caso, ele já estava com a atualização ali baixada, ele já estava dizendo assim, atualizar versão, né? Mas se não, aqui em ajuda, procurar atualizações, aí tem a versão estável, que eu recomendo, e tem a versão beta, que são recursos que eles estão testando, que está disponíveis para teste ainda, não é estável. Então, como eu trabalho, né, não posso me dar o luxo de parar de funcionar do nada, eu uso sempre a versão estável, tá? Eventualmente dá algum bug, eles dizem, pô, entra no suporte lá, eles dizem, baixa a versão beta, que lá na versão beta a gente já corrigiu o erro, na estável não entrou ainda. Aí, eventualmente eu faço isso, mas em geral eu fico sempre com a estável, tá? Então, deixa eu voltar aqui no editor para mostrar para o Vando, né? Foi? Foi o Vando? Foi. Olha aqui, ó. Então, aqui, meu Deus do céu, mas está muito ruim essa janela. O que está acontecendo com o Profit, cara? Olha aqui, eu não consigo clicar na porcaria, cara. Vamos de novo. Estratégias, editor de estratégias. Que dificuldade. Aqui, não consigo arrastar a janela. Meu, que viagem, cara. Vai sair atualização nesse Profit amanhã, com certeza. Estratégias, editor de estratégias. Deixa eu destravar isso aqui. Ah, agora sim. Não, foi erro meu. Dessa vez foi erro meu. Sem me dar conta, eu cliquei no cadeadinho, tá? Falei mal, mas não foi culpa minha. Tá, vamos pegar uma nova estratégia aqui, Vando, para mostrar. Criar uma nova, ok. Ó, aqui dentro do editor de estratégias, vou deixar ele grande aqui. Se eu clico aqui nesse botãozinho, ó, do lado, ele abre essa aba aqui, tá? E aqui dentro eu tenho as estratégias, que eu posso selecionar aqui para abrir. Pá, quero ver uma estratégia aqui. Cadê o, cadê o Rivotril? Vamos descer lá. Procuro ela aqui. Ó, Rivotril 202. Dei dois cliques, ela já abriu direto aqui. Tenho as funções, e aí dentro de cada pastinha dessa eu tenho todas as funções que eu quero. Então, se eu quero as funções de indicadores, é só eu abrir a pastinha aqui. Então, todas elas aqui, ó. Se eu estou numa estratégia nova e eu quero usar a função MACD, tá? Vamos usar MACD. Ó, MACD, está aqui. MACD. Se eu der dois cliques nela, ó, arrastar ela para cá, ó, ela vai trazer para cá, certo? E aí, quando eu paro o mouse em cima, ela me ensina a usar. Ela vai dizer que eu tenho que passar a média longa, eu tenho que passar a média curta, eu tenho que passar a sinal. Tem como abrir o código dessas estratégias, indicadores, funções? Não. Não é que nem no Meta, né? Que a gente vai entrando um nível para dentro. Aqui não. Mas se você depende da função que você quiser saber, é só saber a matemática por trás dela, né? Por exemplo, o MACD, o MACD, existe uma fórmula matemática que você pode construir o seu MACD. Pode construir o seu MACD ou pode usar a função pronta. Média é a mesma coisa. Você pode somar os últimos períodos e fazer, né? Fazer ali um vetor, pegar os últimos valores, dá para fazer, a mesma coisa. As fórmulas, Gustavo, tem que saber. Algumas delas eu posso te dizer, eu sei como é que elas funcionam, né? Depois eu posso te passar isso aí. Algumas eu sei, outras não tem como saber. Algumas você vai encontrar num manual de análise técnica, por exemplo, como é que é feito o cálculo, né?
como é que é feito o cálculo do índice de força relativa, como é que é feito o cálculo de. Mas aí não é aberto aqui, né? Entendeu? Mas é legal essa tua. Eu já fiz. O MACD já teve uma época que eu usei ele fazendo o cálculo, porque eu queria praticar mesmo. E aí eu peguei o MACD como exemplo e fiz o cálculo dele todo na mão para comparar com o cálculo do MACD. Funciona certinho. Só que dá um trabalho desgraçado, né? Tem que ter uma vontade desgraçada de fazer as coisas. Block Builder é para quem não sabe escrever código. Para que serve o Block Builder? Para quem não sabe escrever o código, porque daí ele escreve para ti, ele seleciona. Vocês já viram lá? É a mesma estrutura, deixa eu fechar isso aqui. É a mesma estrutura que a gente tem quando vem aqui no screening, ó, e a gente cria um novo filtro. Quando eu vou fazer um novo filtro aqui, ó, vamos botar aqui aula, aula, tá? Quando eu começo a criar um novo filtro aqui, o Block Builder faz isso aqui, ó. Se o fechamento for maior do que o fechamento anterior, se a média, o indicador, ah, aqui, se a média, ó, se a média, cadê média? Aqui, média. Se a média de quantos períodos? Ah, média de 20. O fechamento for maior, aí, ok, né? Do que a média de 20. Aí eu vou ter que fazer a mesma coisa, vou pesquisar e tal. Se eu sei o que que eu quero fazer, é só fazer if, né? Ah, eu sei tal coisa, tarará, tarará. É a mesma coisa que escrever o código. O Block Builder é a mesma lógica. Pega os trechinhos e vai encaixando eles aqui. É a mesma estrutura lógica, né? Deseja salvar? Não. O que o Carlos perguntou? Bárbara, desculpa a minha burrice, mas você pode mostrar as linhas do modo 4? No meu aqui não abre operações. Mostro em seguidinho, já vou reabrir de novo ele lá. Tem função para cruzamento de médias, ou se uma média está para cima ou para baixo? Não, você tem que comparar o período com o período anterior, né? Para ver se a média está apontando para cima. Bom, vamos para o editor. Como é que eu faço para saber se a média está apontando para cima? Vamos começar criando uma variável média, só para não ficar escrevendo o tempo inteiro, né? Vamos botar uma variável aqui, onde a gente vai ter a variável média curta e a variável média longa, tá? A gente já faz de uma vez só, média longa. As duas do tipo float, ou seja, números reais. Tá. A variável média curta, ela vai receber o cálculo da média, uma média aritmética mesmo, de 9 períodos, no fechamento. Claro que a gente, quando está escrevendo um código, não faz ele, principalmente quando vai ter otimização, não vai fazer desse jeito, né? E a média longa, já vamos fazer o cálculo dela também, dizendo que ela recebe também uma média aritmética de 21 períodos, tá? Como é... Opa, Begin, tá certo. Begin End. Como é que eu sei que a média 9 está apontando para cima? Se a média curta, se a média curta no período atual, ele está maior do que a média curta no período anterior, eu sei que a média está apontando para cima. Then, vamos botar um plot text aqui para olhar no gráfico lá, só para plot text curta para cima. Só para ficar um textinho aqui. Vamos botar em
vermelho a média curta, tá? Vamos plotar a média curta lá para a gente ter certeza de que ela está apontando para cima mesmo. Vamos plotar a média curta e vamos colocar ela vermelha para ficar visível no gráfico. E vamos colocar ela um pouco mais grossa também, para ficar fácil de enxergar. Vamos plotar a média no gráfico aqui. Vamos ver se ela está apontando para cima. Ó. Aqui, enquanto ela está aqui, a média está apontando para cima? Está apontando para cima, então a curta para cima, certo? Aqui ela começou a apontar para baixo, não está apontando, não está, não escreveu, né? Curta para cima, tá? Então, toda vez que ela estiver apontando para cima, ela vai ter o período atual maior do que o período anterior. Se ela estiver apontando para baixo, ela tem o período atual menor do que o período anterior. Pode ser um período, pode ser dois, pode ser três, né? Eu posso dizer que eu quero comparar ela com três períodos para trás. E aí talvez mude um pouquinho. Ó, talvez já mude um pouquinho. Por exemplo, nessa aqui, ela está acima de três períodos para trás, mas não está de um. Então ela começou a apontar. Se eu quero dar um atraso para ela, eu posso aumentar aqui esse período de atraso aqui para comparar se ela está apontando para cima ou para baixo, tá? Já o cruzamento de médias, para completar a tua resposta, o cruzamento de médias eu preciso comparar que no momento atual, no candle atual, por exemplo, um cruzamento de alta, a média curta está acima da média longa. E no período anterior, ela estava abaixo, ou seja, ela cruzou, certo? Então a gente faz essa validação aqui. No período atual, a média curta, a média curta no período atual está acima da média longa também no período atual, certo? E, além disso, no período anterior, a média curta, no período anterior, ela estava abaixo da média longa. Tranquilo isso? Período anterior. Então, vamos plotar um texto aqui. Plot text dizendo cruzamento. Cruzamento, cruzamento de alta. E vamos plotar ele como verdinho. E aí eu vou deixar isso aqui assim. Vamos plotar o cruzamento de alta. Plotar o cruzamento de alta. Vamos ver onde é que aconteceu um cruzamento de alta aqui. Se é que aconteceu hoje. Deixa eu tirar aqui o desempenho. Vamos procurar. Aqui aconteceu um cruzamento de alta. Ó. Nesse momento aqui, a média curta passou a média alta. Vamos comentar isso aqui para não ficar muitas linhas aqui, muitas informações no gráfico. Ó. Então aqui teve um cruzamento de alta, certo? Vamos, para ter certeza, vamos plotar no gráfico a média curta, a média longa? Plot 2, vamos plotar a média longa, certo? E eu vou colocar ela como azul, tá? Set plot color 2, e eu vou colocar ela como azul. Aquele azul escuro. Navy. Opa, navy. Pronto. Executa. Aqui. Então, nesse candle aqui, confirmou o cruzamento das duas médias. Entendido? Essa aqui é a funçãozinha que a gente escreve. Ó. Se daqui para baixo é o que a gente quer fazer, né? Essa aqui é a comparação que a gente faz. Média curta acima,
no período atual, média curta abaixo no período anterior. Certo? Ficou claro, Robson? Beleza. O Carlos, eu já vou voltar lá no Rivotril para te mostrar. O Vando perguntou outra coisa. Se quiser fazer um robô para operar comprando 10 ações, se subir 1%, vendo 9, o Profit aceita esse tipo de operações? Aceita. Aceita. Você vai ter que. Primeiro, você quer escrever isso dentro do código ou você quer fazer isso com uma ordem oco? Porque se você tem definido que quer fazer sempre assim, vou vender 1%, se subir 1%, eu vendo 9%, você pode usar uma ordem oco. Certo, Vando? É Vando, né? Não é o Ando, né? Só para som de ver, né? De repente eu estou falando teu nome errado. Um som de ver? Beleza, Vando. Então, entendeu? Não, eu já defini que eu quero sair sempre, fizer 1%, eu quero sair 9 e eu quero ficar com resíduo de uma, você faz uma ordem oco e vai ficar lá com aquela ordem pendurada. Mas se quiser fazer dentro do código, você vai pegar o valor de buy price, você, né, posiciona a ordem lá para cima, mas a ordem oco não precisa cancelar todas as ordens abertas ou pode configurar uma saída com quantidade menor. O que acontece quando a gente faz uma saída com ordem menor, com quantidade menor? Ó, estratégias. Vamos fazer aqui negociação, o percentual, tá? Percentual. Vamos fazer uma nova, né? Nova. Vamos botar aqui ações. Então, vamos pegar ela aqui. Vamos dizer que eu vou sair com 90% das minhas ordens, com um percentual de 1% de ganho, sem stop. Sacou? Vou sair com 90%. Pronto. Se eu colocar uma estratégia aqui, vou pegar ações, eu entrar com quantidade 10 e eu for posicionar, olha lá o que acontece. Vocês estão conseguindo enxergar ali na minha tela que eu estou comprando 10 e estou vendendo 9 lá em cima, com 1% de ganho? Dá para ver isso, gente? É pequenininho aqui, né, na tela. Dá para ver? Beleza. Entendeu, Carlos? Ficou tranquilo? Fechou? No código, você vai ter que fazer uma ordem. Vamos lá, vamos para o código. Gente, hoje nós não vamos até às 10 da noite, tá? Eu tenho. Minha mulher hoje está aqui, aí vou perder a mulher desse jeito. Um filho ainda. Tô brincando, vamos lá. Eu vou fazer aqui embaixo, tá? Como se fosse, só para não ter que abrir um código novo, tá? Você vai pegar, eu vou fazer entre chaves aqui para vai ficar como comentário verdinho, só para não dar erro, né? Mas você vai pegar, por exemplo, o seu alvo vai receber, tem que ter o parâmetro lá em cima, né? Tem que ter o parâmetro, não, tem que ter a variável lá em cima, onde o alvo vai receber. Vamos dizer que seja só comprado. Buy price mais quantos por cento de alvo você vai colocar? 1%? Você pode fazer buy price mais buy price dividido por 100. Ou, né, o que seria o ideal, vezes 1 dividido por 100. Isso aqui para pegar o valor do alvo, certo? Para pegar a quantidade do lote. Não, não vamos usar lote, vamos usar quantidade. Quantidade, o que quantidade recebe? Você pode colocar fixo isso ou pode colocar um parâmetro lá em cima. Eu quero sair com 90% do lote. Aí lá nos parâmetros, lá em cima, lá nos inputs, né? Você vai ter lá, por exemplo, qual que é o lote? O lote, não vamos chamar de lote porque vai dar problema. Vamos botar contratos. Você vai entrar com 10. Saída parcial. Inventando nomes aqui na hora só para ser rápido, tá? Saída, opa, parcial. Quantos por cento? 90%.
ou 9 direto, certo? Um exemplo. Ah, eu quero botar aqui percentual de saída. Opa, saída. Saída parcial com 90%, porque daí se eu colocar um lote aqui de 20, ele vai sair com 18, certo? Se eu não quero ficar fazendo conta. Ou então, não, eu quero escrever aqui 18. Isso aqui só vai mudar aqui embaixo. Na quantidade, eu vou ter que pegar assim, contratos, dividido, ou vezes, ou menos, né? Ou direto. Se for direto, eu vou sair direto aqui com 18, eu vou botar direto essa saída parcial. Se eu quero fazer um cálculo da quantidade, eu vou pegar contratos vezes esse percentual aqui, que é a saída parcial, dividido por 100, né? Então seria os 90%, por exemplo, se eu usasse aqui 90%. Aí tem que ver como é que você quer fazer isso aqui. Isso aqui eu tenho as duas informações que eu preciso para colocar o alvo. Então eu vou colocar ali o meu, se eu estou comprado, meu sell to cover limit na posição, sell to cover limit, na posição onde? Alvo. Com a quantidade qual? Quantidade. Vando, deu para entender a lógica? Beleza. Depois, qualquer coisa, a gente pode aprofundar isso. Eu gosto muito dessas ideias que vocês vão tendo, sabe? Porque uma pessoa tem uma ideia aqui, o outro já enxerga outra oportunidade do outro lado. É legal dessas aulas que a gente vai fazendo, é essa troca que vai surgindo aqui. Alguém tem uma ideia, pô, o Fábio, que não é o Fábio Tardelli que está aqui, é um outro aluno meu da mentoria, ele teve uma ideia sensacional para a saída do Rivotril, que se ele permitir eu vou compartilhar com vocês, mas eu tenho que perguntar para ele antes. Tenho certeza que ele vai dizer que não tem problema nenhum, mas eu vou perguntar para ele antes se ele permite compartilhar com vocês a ideia que ele teve, se ele não quer usar no código exclusivo dele, né, fazer uma estratégia proprietária, daí é propriedade intelectual dele, claro. Mas eu achei muito legal, um resultado super legal, assim, bem, a curva bem bonita, curva de ganho. Sabe aquele tipo de curva que é tão bonita que a gente se assusta? Parece que tem coisa errada de tão boa que ela é. Ficou muito legal a curva que ele fez. Mas eu vou pedir para ele, tá? Não vou compartilhar sem falar com ele antes. É, o Carlos, deixa eu ver, tinha feito outra pergunta. Carlos, Barba, é necessário arredondar a quantidade para sempre ter número inteiro? Não, não. É igual. Por quê? Por que que não é necessário? Ah, se eu, ah, pela mesma razão que se eu vier aqui no Profit e eu colocar 11 contratos, e eu tô com aquela ordem oco, ações lá, ó, o que que acontece? Ainda tá 9 lá, né? Tá certo? Tá vendo que eu coloquei 11 e ele tá fazendo 90% de 11, ele arredondou para 90? Se eu colocar 12, quanto é que é 90% de 12? 10, né? Olha lá, arredondou para 10. Se eu colocar 15, se eu colocar 21, quanto é que é 90% de 21? Olha lá, 18, certinho. Fechou? Então, fica tranquilo, dá para deixar lá, ele vai conseguir arredondar automaticamente a quantidade de horas. Por quê? Porque a B3 não aceita, né? 1,1 contrato de dólar, 1,1 contrato de índice, não aceita 101,3 ações, não aceita 97,4 ações, ou é lote fracionário 97, ou então lote inteiro 100 mais 3 do lote fracionário, né? Ele não aceita diferente disso, certo? Gustavo perguntou: dá para exportar tabelas com preços, valores de indicadores, etc. Tabelas de quê? De ações, de dados, de indicadores de ações? É isso? Enquanto o Gustavo vai respondendo, isso. Gustavo, não é exatamente exportar, tá? A gente conecta uma tabela, uma planilha do Excel, conecta ela com o Profit, através da função RTD ou da função DDE. DDE, DDE. É aqui, ó. Mudou um pouco agora, eu vou ter que. Pior é que eu quebrei meu óculos, gente. Eu tô
quebrando, ele está quebrado aqui, mas eu consigo para olhar aqui. Deixa eu ver onde é que está esse menu. Opa, aqui ultra, arquivo, dados. Oh, essa atualização aqui mudou hoje, hein? Isso aqui não era assim. Gráfico, exibir, estudos, ferramentas, opções, negociação. É o menu, é a opção aqui. Vamos aqui no arquivo mesmo, ó. Arquivo, exportar em tempo real, RTD/DDE, tá? Aí aqui eu seleciono o que que eu quero exportar. Aí eu posso pegar uma lista de ações, por exemplo, aqui a carteira, a lista completa com 125 ações aqui. Ou eu posso pegar aqui, ó, o IBOV, por exemplo, todas as ações do IBOV. E aí eu importo, então todas as ações do IBOV aqui, tá? Certo? Aí eu defino aqui o que que eu quero ver de indicadores e tudo mais, tá? Pode ter um indicador que eu construí, né? Seleciono todas as ações que eu quero aqui, seleciono se eu quero DDE ou RTD, não faz muita diferença, e eu clico no botão copiar. Eu não vou abrir o Excel agora aqui, porque, ó, mas está aqui as instruções, porque eu costumo usar o Google Drive, então não sei nem se meu Excel está configurado bonitinho. Mas a gente usa dentro do Excel, tem que fazer essa liberação aqui, que é só seguir esse passo, não tem errado, está bem descrito isso aqui. Só seguir isso aqui, eu não vou marcar ou não exibir novamente, porque eu sempre me esqueço passo a passo. Dá um entendi aqui, e aí coloca lá no Profit, perdão, lá no Excel, e ele vai ficar trazendo as informações. Mas vai os dados candle a candle, na verdade, a cada variação ali ele vai te trazendo, tá? Ele vai trazendo, o preço variou, por exemplo, ele vai trazendo. Cada variação que o preço vai tendo, se você tiver com a planilha aberta lá, ele vai ficar atualizando o tempo inteiro, tá? Beleza? Gustavo, tranquilo? Deixa eu voltar porque tem a pergunta do Carlos aqui. Barba, uso máximas e mínimas em FIs no semanal desta forma aí. Compro 10 cotas, quando saio positivo, vendo 70%, quando saio negativo, saio com 100% das cotas, estou indo bem nos dividendos. Cara, adoro esse modelo teu chamado modelo de resíduos, né? Stormer gosta muito de fazer o modelo de resíduos em fundos imobiliários. Eu acho uma estratégia, e aí, novamente, né, quando eu falo estratégia, eu não estou falando de código, não estou falando de automação, estou falando de planejamento, de estratégia. Eu acho uma estratégia muito inteligente e de longo prazo, para longo prazo, ela é sensacional. Claro que ninguém fica rico fazendo isso, porque não alavanca, mas vai construindo uma carteira de dividendos sensacional. E se pegar boas ações, pagadoras de dividendo, o crescimento é muito bom, né? A gente está construindo, Carlos, eu estou construindo junto com um analista lá que era LS, né? Agora é Trader Up. A gente está construindo uma estrutura para fazer isso aí de forma automática. Tá dando um trabalhão, vai demorar, mas vai ficar muito bom, vai ser feito de forma automática. Por enquanto, não vai ser, não é nem uma coisa para ser comercializada. A gente só está fazendo a estrutura para vai ser usada para os clientes lá do escritório deles, né, da Liberta. Mas é a mesma lógica que você está fazendo aqui, só que para fundos imobiliários, mas não só fundos imobiliários, para ações pagadoras de dividendos. Muito bom. Eu adoro essa tua estratégia aí, Carlos. Muito bem. Já respondi o Gustavo. Beleza. Johnny, dá para fazer o seguinte na otimização: ver qual ativo se dá melhor num setup? Claro, lógico. É isso que eu gosto da otimização. Você pode pegar a estratégia e rodar ela em vários ativos para ver o que funciona melhor para cada ativo. Por exemplo, rompimento.
A gente está falando sempre do rompimento de 1 hora no Rivotril, né? Mas, e se na Vale o melhor rompimento for da barra de 120 minutos, do gráfico de 2 horas? E se na Petro for o gráfico de 30 minutos? E se na Microsoft for o gráfico de 15 minutos? Então, a gente usa a otimização para entender qual que é o melhor modo operacional, lembra? Modo operacional, modo de entrada, modo de alvo, modo de stop, né? E a gente usa isso para entender o que que funciona melhor. Novamente, o que que é funcionar melhor para mim pode não ser o que é funcionar para o Johnny, né? Eu e o Johnny essa semana no grupo lá, quem acompanha o grupo viu que a gente essa semana, semana passada, na verdade, o Johnny lá, pô, eu quero sair com 250 pontos. Por que que aí ele me perguntou, Bárbara, por que que você, qual que é o teu racional para usar o desse jeito? Cara, para mim é dinheiro, né? Mas porque eu não estou preocupado com o emocional de repente. Aí, pô, mas eu preciso ter o emocional aqui, fazer 250 pontos, me faz bem emocionalmente. Pô, beleza. Para ele o melhor é 250. Para mim o melhor é deixar sem stop, sem alvo, entendeu? Então, Johnny, é assim mesmo que a gente faz, cara. Pega a otimização e vai ativo, né? Faz uma lista de ativos e vai ver o que que funcionou bem, tá? Deixa eu ver o que que tem de. Tem mais alguma mensagem para trás aqui que eu me esqueci? Não? Gente, se ficou alguma mensagem para trás, faz de novo a pergunta, por favor, só para não ficar correndo aqui, pode ser? Ó o celular viajando aqui. Tá. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Mais alguma ideia? Ah, isso. Boa, Carlos. Deixa eu voltar lá no código. Obrigado. Carlos copiou e colou de novo a pergunta ali. Que é com relação assim. Pode mostrar as linhas do modo de entrada 4. No meu aqui não abre operações. Tá, vamos voltar lá. Fechar isso aqui. Vamos no modo de entrada 4. Ver se tem nesse código aqui. Tem. Modo de entrada 4, que é a entrada um invertida, né? Buy limit, VMIN, contratos. Sell short limit, VMAX, contratos. Pegou? Depois eu posso mandar esse código se vocês quiserem. Não, acho que ainda tem mais coisa para a gente colocar nele aqui. Boa, Gustavo. Gustavo, ó, liberado. Da minha parte, pode dar assistência. Valeu, Gustavo. Carlos, conseguiu pegar aqui? Beleza. Então, deixa eu botar no gráfico aqui de 60 minutos. Opa, peraí que eu peguei um período muito grande aqui. Eu queria pegar só o semanal. Semanal. Vamos ver quantas operações deu essa semana. Eu tenho que marcar aqui o risco, né? Saída às 17 horas. Por que saída às 17 horas? Antes que alguém pergunte, por que 17 horas? Porque tem uma época do ano, se a gente for fazer backtests mais antigos, que o mercado encerra mais cedo, tinha horário de verão e não sei o quê, papapá. A gente acaba percebendo que é melhor usar como padrão para o backtest um horário mais cedo. E aí, para eu não ficar tendo que escolher ao longo do ano qual que é o horário, a gente, pô, 17 horas encerra todas as operações. E aí fica mais tranquilo. Ó, foram 4 operações essa semana, né? Hoje deu gain, nos outros dias deu loss, tá R$ 100 negativo, né? Como é que estaria o Rivotril essa semana, do jeito que eu gosto? Um, dois, três. Alguém chegou a ver como é que ele estaria? R$ 100 positivo. Fez 160, fez 114, fez 417 ontem, lindo trade, 2.085 pontos. E hoje ele levou embora R$ 363 com um stop de 1.815 pontos. Que horror, que horror. Eu tenho que ver se está certo esse ponto de entrada, né, gente? Então, tá certinho, sim. Encerrou às 17 horas, né? Tá, e se tivesse usado o stop na mínima, como é que teria sido?
Stop na mínima ou máxima e o alvo de 200. Vamos conferir, comparar com o padrão aqui, vamos ver se o padrão estava muito melhor. R$ 100, tá? R$ 100 do jeito que eu tenho gostado de usar. Vamos ver se o modo padrão estava melhor. Muito melhor. Só que está fazendo mais de uma operação por dia, né? Fazendo R$ 437 essa semana, muito melhor. No dia 19 ele fez um gain de 1.000 pontos, depois fez outra operação e daí tomou um stop de 200 pontos. No dia 20 tomou um stop, mais um outro stop. No dia 21 dois gains. No dia 22 começou com, hoje, né? Começou com um loss e depois um gain. Então, muito melhor essa semana. Vou mudar o meu jeito de operar? Não vou. Prefiro fazer um trade só por dia. No longo prazo, eu gostei mais do operacional, do relatório de performance do operacional. Não importa, não importa. Eu estou usando, Carlos, olha só. Como eu tô, por que que não importa, né? Só para não ficar a resposta, parece uma resposta mal educada. Não importa pelo seguinte: esse parâmetro loss, ele só é utilizado se eu estiver no modo de stop fixo. No modo de stop 1, como é que funciona? Quando eu tenho posição e eu estou no modo de stop 1, eu não tenho stop posicionado lá pelo loss. Aqui no stop fixo, sim, ó, eu uso loss. O stop 1 é na barra, exatamente. Então, por isso que não preciso me preocupar aqui em alterar. Tanto é que se eu alterar aqui de 100 para 5.000 e mantiver aqui o stop 1, ele vai dar rigorosamente, ó, as operações, ó, ele vai dar rigorosamente a mesma coisa. Não muda nada. Certo? Fechou? Pessoal, mais alguma dúvida para a gente encerrar? Porque já são quase 9 horas, 20 horas e 47 minutos. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Mais alguma ideia para para nossa próxima aula? Fechou? Pessoal, obrigado pela audiência mais uma vez. Como a gente fez a aula hoje, eu vou liberar a aula de semana passada, eu vou liberar ela hoje. E aí eu vou procurar fazer assim, tá? Sempre atrasado para que vocês se motivem a virem aqui para a gente continuar evoluindo. Fechou? Então, hoje ainda eu subo a aula da semana passada e compartilho com vocês o link lá no grupo, tá certo? Obrigadão, valeu, um abração para todos e a gente conversa lá no grupo. Até mais.